Vamos nessa, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, no estudo dos determinantes. Outro vídeo dos mais importantes que a gente vai ter aqui nessa nossa aula, nesse nosso curso, módulo, dê o nome que bem entender aí, de determinantes. Bem, a gente já viu aqui, até agora, se você está seguindo a sequência didática que eu proponho para você aqui, você já viu comigo como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, você já viu comigo como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, você já viu comigo como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, só que a gente ainda não tinha falado sobre como calcular o determinante de uma matriz de ordem 4 ou até maior do que isso, né? Então, a gente vai ter aqui nesse vídeo a apresentação do Teorema de Laplace, que é uma regra geral, certo? É uma regra importantíssima. Claro, gente, que assim, pensando em termos de prova, o bom senso, em algum momento, ele tem que imperar na cabeça do examinador. A gente sabe que tem examinador de tudo quanto é tipo, né? Então tem hora que o bom senso não bate à porta de alguns, mas, de maneira geral, exigir de um candidato, por exemplo, calcula o determinante de uma matriz de ordem 6 usando o Teorema de Laplace. A gente vai chegar lá? A gente vai chegar lá. Mas aí é uma cacetada de cálculos que, para um momento de prova, fica impraticável, né? Então, assim, é um teorema importantíssimo, tá? Mas trazendo, dando, né, a importância que se deve ao Teorema de Laplace, mas, ao mesmo tempo, olhando para o perfil das questões de prova, pode ser útil numa questão, por exemplo, em que ele peça um determinante de uma matriz de ordem 4 e que a gente ali não consiga usar uma propriedade determinante, né? Porque se você virar e falar assim, você já viu uma questão de prova em que o examinador peça para calcular o determinante de uma matriz de ordem 5? Eu já vi. Só que o candidato precisava usar o Teorema de Laplace? Não. A gente vai ter, na sequência aqui do curso, algumas propriedades de determinantes que nos permitem chegar ao resultado determinante sem ter que aplicar, por exemplo, o Teorema de Laplace, certo? Então, assim, vamos deixar a regra, que é geral, mas trazendo também aqui o que nos interessa muito para perfis de provas, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, exemplos de matrizes de ordem 4, em que a gente pode aplicar aqui o Teorema de Laplace, mas é uma regra geral que serve para cálculo de determinante de matriz de qualquer ordem, tá bom? Está anotado para vocês aqui então, olha, que o Teorema de Laplace serve para obtermos o determinante de qualquer matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2. Vamos conceituar o teorema. O determinante de uma matriz A é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai escolher uma fila, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna. E o que o Teorema de Laplace garante é que, para eu chegar ao determinante dessa matriz, basta eu pegar cada elemento de uma linha ou de uma coluna que eu vou eleger, eu vou escolher uma linha ou uma coluna dessa minha matriz. E para eu chegar ao determinante, o que o Teorema de Laplace nos garante é que eu tenho que pegar cada elemento daquela linha ou daquela coluna e multiplicar pelo seu cofator. Por isso que eu falei que era tão importante você ter entendido o que eu tinha apresentado no vídeo anterior. Na verdade, nos 2 vídeos anteriores, né? Porque para calcular cofator você depende de menor complementar, então preciso que você compreenda como calcular o menor complementar, como consequentemente calcular o cofator, para que agora você possa calcular o determinante de uma matriz de uma matriz qualquer de ordem maior ou igual a 2. Tá bom? Então aqui vai ter um exemplo. Aliás, tem aqui, né, um detalhamento, algumas dicas aí. Então está anotado aí. Vejamos o teorema com mais detalhes. Em resumo, ele consiste em seguir 3 passos. Você vai escolher uma fila, uma linha ou uma coluna. Aí essa dica que está aqui, ela é importante, tá bom? Preferencialmente, a que tiver mais zeros. Aí você vai realizar o produto de cada elemento pelo seu respectivo cofator. E no fim, você vai somar os produtos obtidos. Então é isso. É uma regra geral, tá bom? Você elege uma linha ou uma coluna, tanto faz, pega os elementos dessa linha ou dessa coluna e multiplica pelos seus respectivos cofatores. Por que a gente sugere
aquela linha ou aquela coluna que tenha mais zeros? Por uma questão de lógica. Se pelo teorema de Laplace eu tenho que pegar cada número e multiplicar pelo seu cofator, quanto mais elementos zero eu tiver, menos trabalho eu tenho. Porque 0 vezes o possível cofator vai dar 0, ou seja, eu não vou precisar calcular aquele cofator, certo? Então, e de novo, né, olhando, né, e contando com o bom senso, é comum, é possível pensarmos numa questão de prova em que o examinador traga ali uma matriz de ordem 4, que ele peça para você calcular o determinante? Sim. Que aí o candidato vai ter que aplicar teorema, né, que ele vai poder aplicar o teorema de Laplace? Sim. Só que é também esperado que a gente pegue ali realmente alguma linha ou alguma coluna que tenha zeros, tá bom? Porque dá para o examinador fazer a coisa a ferro e fogo e trazer todos os elementos diferentes de zero. Aí vai ser indiferente escolher qualquer linha ou qualquer coluna, certo? Mas, de maneira geral, a gente já sabe mais ou menos como a banda toca. Então, há uma tendência de numa situação em que você tenha que calcular um determinante de uma matriz, né, de ordem 4 ou até maior, há uma tendência da gente observar realmente ali alguns zeros em linhas ou colunas. E é legal que você tente observar essa linha ou essa coluna que tenha mais zeros. Vamos colocar em prática? Então vamos para a ação. Tem aqui esse exemplo. Está pedindo para calcular o determinante da matriz A formada pelos elementos 3, 2, 3, 1, menos 1, 2, 0 e 8, 5, menos 1, 0 e 6, 2, 4, 0 e 3. Então está pedindo para calcular o determinante. Bom, isso aqui é um determinante de uma matriz de ordem 4. Então não adianta querer... Bruno, pode explicar a regra de Sarri? Não. A regra de Sarri serve para determinante de matriz de ordem 3. Ordem 4, podemos aplicar aqui teorema de Laplace. Então a primeira sugestão é escolher... primeiro, escolher uma linha ou uma coluna. Escolhe, seu critério. Sugere-se escolher uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros. Então, olhando aqui atentamente, Bruno, eu quero escolher a segunda linha. Tá, a segunda linha tem 1, 0. Não se discute, tem 1, 0, já te ajuda. Terceira linha, Bruno, eu quero escolher a terceira linha. Terceira linha tem 1, 0. Tá, te ajuda. Bruno, eu quero escolher a quarta linha. A quarta linha tem 1, 0. Mas, se você mudar o foco e passar a olhar para a terceira coluna te salva muito aqui no cálculo desse determinante. Por quê? Porque a terceira coluna ela tem simplesmente 3 zeros. Então aqui eu vou deixar o passo a passo, mas o que o teorema de Laplace me garante é o seguinte, que o determinante de A, ele teria que ser, por exemplo, se eu eleger esta linha que está aqui, o determinante de A seria o A 1, 3 vezes o seu cofator, mais o A 2, 3 vezes o seu cofator, mais o A 3, 3 vezes o seu cofator, mais o A 4, 3 vezes o seu cofator. Isso é que o teorema de Laplace me garante. Só que aí, é por isso que eu estou te falando. Quando eu vou fazer, quanto que é o A, 2, 3, ou seja, qual que é o valor do elemento que está na segunda linha e terceira coluna? Pô, isso aqui dá 0. Então, 0 vezes qualquer coisa, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0. O A33, o A33, terceira linha, terceira coluna, já dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. A43, quarta linha, terceira coluna, já dá 0. Então, resumindo, aqui a gente consegue simplificar bem o nosso cálculo, porque eu vou ter que calcular só qual que é o cofator do elemento A13. Agora, se você quiser, Brunão, cara, eu não posso tomar como referência a primeira linha, não? Claro que pode. Pelo teorema de Laplace, eu te garanto que o determinante de A tá certo você fazer isso, que ele é o A1 vezes o cofator, mais um A12 vezes o seu cofator, mais o A13 vezes o seu cofator, mais um A14 vezes o seu cofator. Só que qual que é a desvantagem de se chegar ao determinante fazendo isso aqui, por exemplo? A desvantagem é que nenhum desses números aqui é 0.
Então, por que você vai deixar de fazer um cálculo que depende basicamente de encontrar um cofator? Então, lembrar que um cofator aqui, gente, no fim das contas, a gente vai chegar num determinante. Isso aqui, ó, na hora que a gente for mexer nesse cofator, como a gente vai depender do menor complementar, o menor complementar vai ser um determinante. Vai ser um determinante de ordem 3. Então, aqui eu vou conseguir chegar ao determinante dessa fazendo apenas um cálculo de determinante de matriz de ordem 3 aqui. Se você for por esse caminho, você chega também. Só que esse cofator vai te exigir o cálculo de um determinante de matriz de ordem 3, esse aqui, um outro determinante de matriz de ordem 3, esse aqui também e esse aqui também. Então, numericamente, você chega ao mesmo resultado, só que aqui tendo bem menos trabalho. Você vai chegar fazendo isso? Vai. Mas você vai ter que fazer 4 determinantes de matriz de ordem 3. Não que a gente não saiba fazer, a gente sabe. Mas para que fazer tanta conta a mais de maneira desnecessária? Acho até interessante para você, como forma de estudo, que você, por conta própria, busque, tá bom? O mesmo determinante usando uma outra linha ou uma outra coluna. É interessante, tá? Você fazer como forma de estudar. Agora, como estratégia de prova, a gente tem que ter esse olhar mais atento para não ficar passando perrengue à toa. Bem, diante, então, do que eu expus aqui, lá vamos nós. Vamos encontrar, então, qual vai ser o cofator do elemento A13. Lembrando que o cofator foi o que revisamos no vídeo anterior. O cofator do elemento A13 será numericamente igual a menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o menor complementar do elemento A13. O que vai ser mesmo o menor complementar, que é um determinante indicado ali por D maiúsculo 13? O que vai ser mesmo esse menor complementar? Menor complementar é o seguinte, eu virei aqui na minha matriz A, eliminando a primeira linha da minha matriz A, eu elimino a primeira linha da minha matriz A e elimino a terceira coluna da minha matriz A. Tá aqui, ó. Que matriz que sobrou para mim? Sobrou para mim uma matriz que terá na primeira linha o menos 1, o 2 e o 8, o 5, o menos 1 e o 6, o 2, o 4 e o 3. Bem, como esse determinante que sobrou é um determinante de matriz de ordem 3, para chegar ao resultado eu aplico regra de Sarri. Então eu vou repetir as duas primeiras colunas. Menos 1, 5 e 2, 2, menos 1 e 4. E aí a gente começa todo o processo que já treinamos aqui consideravelmente até esse momento do curso. Então a gente começa, ó, menos 1 vezes menos 1. Cuidado com os sinais, tá bom? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Depois, 2 vezes 6 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Beleza? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160. Mantém o sinal. Agora a gente pega os elementos da diagonal secundária e vamos multiplicar eles entre si. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Como eu tenho que trocar o sinal, fica mais 16. Depois, menos 1 vezes 6 vezes 4. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Como eu tenho que trocar o sinal, mais 24. E, por fim, eu multiplico. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Só que como aqui foi 30 positivo, eu levo para lá o 30 negativo. Então, menos 30. Fechado? Bem, aqui, vamos fazer as continhas comigo? 3 com 24 vai dar 27. 27, quando você for multiplicar com 160, 27 multiplicado com 160 vai acabar dando 187. 187, quando você somar 16, você vai encontrar 203. Somando com 24, você vai para 227. E aí tem que subtrair 30, voltando então a 197. Pronto.
Lembrem-se, esse cara aqui, que é esse determinante, ele é o chamado menor complementar, ele é o menor complementar do elemento primeira linha, que está na primeira linha e terceira coluna. Esse é o menor complementar. Para calcular o determinante da matriz A usando o teorema de Laplace, eu dependo do chamado cofator. O cofator deste elemento é menos 1 elevado a 1 mais 3, menos 1 elevado a 4, vezes o menor complementar. O menor complementar deu 197. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1. Então, vai ser 1 vezes 197. Resumindo, o cofator do elemento A13, o cofator, ele acaba sendo 197. Esse é o cofator. Tá bom. Se esse é o cofator, qual será, então, o valor do determinante de A? O determinante de A, fique atento, o determinante de A, ele é o nosso elemento A13. Qual que é o elemento A13? É meu elemento de primeira linha e terceira coluna. Ele é o meu elemento 3 vezes o seu cofator. Desculpe, vezes o seu cofator. O cofator do elemento A13 deu 197. Sendo assim, o que a questão, o que esse nosso exercício pedia, que era o determinante de A, está aqui anotado para vocês, então. Olha. O determinante de A acaba sendo 3 vezes 197, que vai ter que dar 591, tá bom? Determinante dessa matriz é 591. Mas, de novo, como forma de treinamento, como forma de estudo, acho que é interessante você escolher aí alguma outra linha ou alguma outra coluna. Lembre-se, para calcular o determinante pelo teorema de Laplace, você escolhe uma linha ou uma coluna. Então pode escolher, por exemplo, Bruno, a primeira linha, beleza. Bruno, eu escolhi a segunda coluna, beleza. Multiplique, tá bom? Eleita essa linha ou essa coluna, você vai multiplicar cada elemento pelo seu respectivo cofator. E aí faz. Você vai perceber que qualquer outra escolha de linha ou de coluna aqui daria mais trabalho do que o que a gente teve aqui. Mas você vai ver que, de qualquer maneira, chega ao mesmo resultado. Então, como forma de estudo, acho legal para você acreditar que a gente chega realmente nesse resultado, independentemente de qual seja a linha ou qual seja a coluna escolhida. Tá? Daí a importância desse teorema. Agora, pensando de maneira prática, para uma questão de prova, tente sempre observar aquela linha ou aquela coluna que tem mais zeros, porque com isso a gente vai acabar fazendo menos contas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima. Calcule o determinante de B, uma matriz de ordem 4. Primeira linha, elementos 1, 0, 0 e 2. Segunda linha, 2, 3, 1 e 1. Terceira linha, 0, menos 2, 2 e 2. Quarta linha, 3, 1, 3 e 0. Vejam, tem zeros aqui pipocando. Tem zero na primeira coluna, ou, dependendo do olhar, você vai olhar para esse zero e vai falar que ele é um zero de primeira coluna ou que ele é um zero de terceira linha. Esse zero é um zero de primeira linha ou um zero de segunda coluna. Este zero é um zero de primeira linha ou um zero de terceira coluna. Este zero é um zero de terceira linha de quarta coluna. Agora, olhando de maneira geral, qual que é a linha ou a coluna que tem mais zeros? Olhando de maneira geral, a linha que tem mais zeros é a primeira. Então, está eleita aqui a linha que eu vou querer tomar como referência, tá bom? Vou querer olhar para a primeira linha. Agora, se quiser, quero primeira coluna, quero terceira coluna, tanto faz. Pelo teorema de Laplace, qualquer que seja a linha ou a coluna eleita, o resultado vai ser o mesmo. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Entender que, pelo teorema de Laplace, o determinante de B, se eu elejo a minha primeira linha, pelo teorema de Laplace, eu garanto que o B11, multiplicando o seu cofator
mais o B12 multiplicando o seu cofator, mais o B13 multiplicando o seu cofator, mais o B14 multiplicando o seu cofator. Esses produtos, e ao final a soma desses produtos, vai me levar ao determinante de B, ok? Assim como, se eu pegasse o B11 e multiplicasse pelo seu cofator, o B21 e multiplicasse pelo seu cofator, o B31 e multiplicasse pelo seu cofator, o B41 e multiplicasse pelo seu cofator. Seja qual for, a linha ou a coluna eleitos, multiplicando cada elemento pelo seu cofator, a gente chega ao determinante. Só que qual que é a vantagem de eleger a primeira linha? A vantagem é que esses dois produtos eles já vão dar zero. Ah, Bruno, mas aí você não calculou qual que é o cofator aqui desse elemento. Nem precisa, seja qual for esse número, quando eu fosse multiplicar por zero, ufa, vai dar zero. Ah, mas eu não calculei o cofator do elemento B13. Que bom que não, porque de qualquer maneira, quando você fosse multiplicar por zero, ia dar zero. Então, é trabalho a menos, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, não faz diferença. Vou ter um trabalhinho? Vou ter um trabalhinho, porque cada um desses cofatores vai me levar para o cálculo de um determinante, vai ser um determinante de ordem 3, então sim, para a gente chegar a esse determinante de ordem 4, eu vou ter que aqui calcular dois determinantes de matriz de ordem 3, mas a regra de Sarri está aí para a gente poder colocar em prática. Então lá vamos nós, vamos aqui agora dar conta então do que vai ser o cofator do elemento 11, do elemento B11. Então vou fazer aqui com vocês, ó, cofator do elemento B11. Então lembre-se, o cofator deste elemento é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante que a gente obtém eliminando-se a primeira linha e a primeira coluna, vezes então o menor complementar desse elemento. O que vai ser o menor complementar desse elemento? Então eu vou lá naquela matriz e agora eu vou eliminar daquela matriz a primeira linha e a primeira coluna. Então nessa matriz eu agora vou eliminar primeira linha, eliminei primeira linha e vou eliminar a primeira coluna. Fechou. Quais elementos sobraram para mim? Sobraram os elementos 3, 1, 1. Então tá aqui, ó. Sobraram os elementos 3, 1, 1, menos 2, 2 e 2, 1, 3 e 0. Pela regra de Sarri, eu tenho que agora repetir essas duas primeiras colunas. Então eu vou repetir 3, menos 2 e 1, 1, 2 e 3. Ok? Aplicando a regra de Sarri, teremos 3 vezes 2 vezes 0, que vai dar 0. A gente já amadureceu aqui um pouquinho, não vou nem ficar colocando 0 mais, tá? Porque não vai fazer diferença. Então, ó, esse menor complementar trará como resultado 3 vezes 2, 6, 6 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Aí a gente mantém o sinal. Vamos ter aqui 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Vou manter o sinal. Na diagonal secundária, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, só que eu tenho que trocar o sinal. Então, vem para cá, menos 2. Depois, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Como eu tenho que trocar o sinal, vem para cá, menos 18. E, por fim, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o nosso determinante virá desse cálculo aí. 2 menos 6, menos 2 menos 18. Bem, este 2 aqui, com este menos 2, a gente pode cancelar. Sobra para mim menos 6 com menos 18.
Menos 6 com menos 18 vai acabar dando menos 24. Então, quem que é esse menos 24? Lembre-se que vai ser uma escalada, tá bom? Tem a ver com o que a gente viu nos nossos 2 vídeos anteriores a esse. No meu penúltimo vídeo, eu te expliquei como calcular o menor complementar. Pronto. Determinamos aqui o menor complementar do elemento da matriz B, primeira linha e primeira coluna. O menor complementar dele deu menos 24. Agora, como que eu calculo o cofator desse elemento? Aí eu uso menos 1 elevado à linha mais coluna. Como é o elemento de primeira linha e primeira coluna, menos 1 elevado a 1 mais 1. Como está elevado a um número par, vai dar 1. Então, no fim das contas, eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, vezes o menor complementar, que foi menos 24, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, 1 vezes menos 24. Pronto, descobrimos então o cofator do elemento B11. Bruno, mas você não falou que tinha que ser o A? Não, é quando a matriz for A, o cofator é a letra A maiúscula. Como a nossa matriz aqui é B, esse B maiúsculo 11 indica o cofator do elemento que está na primeira linha e primeira coluna. O cofator do elemento B11 vai ser, então, 1 vezes menos 24, que vai ter que dar menos 24. Pronto. Guarda isso aqui para mim, porque a gente descobriu quanto que vale esse cara que está aqui. Agora, eu recomeço o meu processo para chegar ao cofator do elemento primeira linha e quarta coluna. Então, vamos começar tudo de novo. B14. B14. Como que eu vou definir esse cofator? Esse cofator será menos 1 elevado a 1 mais 4 vezes o menor complementar, que é um determinante, que eu vou deixar indicado pela letra D maiúscula e vou colocar. É o cofator do elemento 1, 4, primeira linha e quarta coluna. Cofator do elemento 1, 4. Então, vou deixar indicado aqui, ó, cofator do elemento 1, 4. Vou lá na minha matriz e elimino primeira linha, marcar texto preto é de propósito, que eu estou eliminando mesmo, ó, primeira linha e quarta coluna. Pronto. Lá se foi a minha primeira linha e minha quarta coluna. O que sobra, eu vou jogar para dentro ali do cálculo determinante. Então, sobrou para mim, na primeira linha, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Sobrou para mim como segunda linha 0, menos 2 e 2. 0, menos 2 e 2. Sobrou para mim como terceira linha 3, 1 e 3. Vou agora, aplicando regra de Sarri, repetir as duas primeiras colunas. 2, 0 e 3. 3, menos 2 e 1. Produto dos elementos da diagonal principal. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Mais 18. Por fim, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1 acaba dando 0. Mais 0 menos 0, não precisa nem colocar o 0. Produto dos elementos da nossa diagonal secundária. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Só que como é elemento, como é produto dos elementos da diagonal secundária, eu agora troco o sinal. Mais 6. Produto dos elementos dessa segunda diagonal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1 dá 4. Só que eu tenho que trocar o sinal. Então, vem para cá, menos 4. E, por fim, 3 vezes 0 vezes 3. 3 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 3 vai ter que dar 0. Mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. O que temos aqui, então? Observem. De positivos, eu tenho 18 mais 6, 24. De negativos, eu tenho menos 12 e menos 4, ou seja, tenho menos 16 ao todo.
24 menos 16, eu vou chegar aqui a um total de 8. Esse é o determinante dessa matriz. Determinante dessa matriz foi 8. Bruno, eu fiz ali no final uma ordem diferente da sua. Não tem problema nenhum. Menos 12 mais... eu fiz menos 12 mais 18, 6. 6 mais 6, 12. 12 menos 4, 8. Tá valendo. O importante é a gente chegar naquele 8 ali. Tá? Eu encontrei, então, esse determinante, que é o menor complementar. É o menor complementar do elemento B13. É o menor complementar do nosso elemento de primeira linha e quarta coluna. Agora eu vou em busca do cofator dele. O cofator dele é menos 1 elevado a I mais J. Menos 1 elevado à soma de linha com coluna. Menos 1, então, elevado a 5. Linha 1, coluna 4, 1 mais 4, 5. Então, fica menos 1 elevado a 5 vezes o determinante, o menor complementar, que foi 8. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Como aqui é um expoente ímpar, vai dar negativo, menos 1. Menos 1 vezes 8 vai ter que dar menos 8. Então, pronto. Este aqui agora é o cofator do meu elemento, que está na primeira linha e quarta coluna. Beleza. Agora, pelo teorema de Laplace, a gente pode chegar, então, ao nosso determinante. O determinante da matriz B, ele é, então, vamos lá, que linha mesmo que a gente elegeu? A gente elegeu a primeira linha, né? Então, eu pego este elemento, que é o meu B11, que é o que está aqui, ó. Eu pego o meu elemento B11 e multiplico pelo seu respectivo cofator. Quanto que deu o cofator do B11? Deu menos 24. Então, fica 1 vezes menos 24, soma com... Bom, esse aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Vou pegar esse aqui, ó. Mais o meu elemento B14, que deu 2. E vou multiplicar pelo seu cofator. Quanto que deu o cofator do nosso elemento 14? Deu menos 8. Então, está aqui. O determinante de B vai acabar sendo, então, 1 vezes menos 24, que dá menos 24. 2 vezes menos 8, que dá menos 16. O determinante de B vai ter que ser menos 40. Tá bom? Determinante de B igual a menos 40. Está feito o cálculo. Isso tomando como referência a primeira linha. Tá? Por isso que eu estou te falando. Tá vendo aí? Qual que é a tendência, né, para uma questão de prova? É o que eu falo, é o bom senso. Porque o cara pode colocar aqui um determinante da ordem que ele quiser. Ele quer um determinante matriz de ordem 4. Beleza. Ele pode deixar de trazer zeros? Pode. Só que aí ele vai obrigar o candidato, para uma questão, dependendo da situação, a ter que, dentre outros cálculos, fazer ali 4 cálculos de determinante de matriz de ordem 3, usando a regra de Sarri, beleza, mas por mais que você esteja treinado, não há o que discutir, vai te tomar ali um tempo, né? Então, qual é a tendência? A tendência é, numa questão de prova de concurso, se ele colocar uma questão em que a intenção seja de que o aluno aplique o teorema de Laplace, a tendência é a dele trazer uma linha, uma coluna que tem ali 3 zeros, como foi o primeiro exemplo, ter 2 zeros, ok? Enfim, né? Então, sugiro, de novo, que para esse cálculo aqui, né, para esse determinante aqui, você, por conta própria, tá bom? Eleja ali outra linha ou outra coluna. Qualquer outra linha ou coluna que você elegesse ali, você ia ver que ia te exigir mais cálculos do que o que você acabou fazendo aqui. Mas, como treinamento, é legal, tá? Hora de prova, a intenção é o que eu falei, buscar aquela que tenha mais zeros. Mas aqui, para que você perceba, né, a aplicação do teorema, é legal que você, por conta própria, eleja aí uma outra linha, uma outra coluna e coloque em prática, porque, de qualquer maneira, o determinante vai ter que dar esse menos 40. Tá bom? E aí, vou trazer para vocês aqui, então, como última questão desse vídeo, uma questãozinha que foi aplicada pela Banca Fundatec, concurso de auditor fiscal da Cefaz Rio Grande do Sul,
concurso do ano de 2014. Então, a prova foi aplicada já tem um tempo, só que a teoria da questão não mudou de lá para cá. E aí, jogaram uma dessa, ó. O determinante da matriz. E aí colocaram aqui, ó, o determinante da matriz. Matriz de ordem 4, primeira linha, 1, 2, 1 e 0. Segunda linha, 2, 3, 1 e 0. Terceira linha, 2, menos 3, 2 e 1. Quarta linha, 2, 1, 1 e 4. O determinante da matriz é letra A, menos 32. Letra B, menos 26. Letra C, 14. Letra D, 16. E letra E, 28. Bem, lá vamos nós. Determinante matriz de ordem 4. Se deparou com uma dessa aí na sua prova? Quer garantir o ponto? Porque aí o que eu sempre falo é o seguinte, teoria é importante até para que você coloque na balança se vai querer fazer a questão ou não, né? Porque no meio daquela enxurrada ali de informações, dependendo de outros conteúdos, quando você bate o olho nisso, você assim, pô, determinante de matriz de ordem 4. Não vai ter nenhuma propriedade determinante ali, pelo menos a princípio que eu vou conseguir, porque, pô, vou ter que usar Laplace. Então, é aquele tipo de questão que você sabe o seguinte, se for usar Laplace, não é uma questãozinha que você possa deixar ali para os 2 últimos minutos da prova, né, para fazer ele na agonia. Então, é o que eu falo, conhecimento e teoria te ajuda até nessas tomadas de decisões. Não, peraí, que essa aqui vai me tomar um tempo, então já deixa eu começar a fazer essa questão logo, porque essa que está aqui no final não vai rolar. Então, beleza, vamos aplicar o teorema de Laplace. Eleja, então, uma linha ou uma coluna. Qual linha ou coluna ali acaba se tornando mais convidativa? Essa última coluna aqui, né? Vamos combinar, ó. Nessa última coluna, você olha para essa matriz, observando essa coluna, nessa última coluna eu tenho 2 zeros. Ah, eu pensei na primeira linha. Tudo bem. Você olhou, toma como referência a primeira linha, você vai ter que fazer 3 determinantes de ordem 3. Ah, eu olhei para a segunda linha, mesma história. Vai ter que fazer 3 determinantes de ordem 3. Ah, eu quis eleger, sei lá, porque a terceira linha. Vai chegar lá, mas vai ter que fazer 4 determinantes de ordem 3 aí num dado momento. Então aqui, essa coluna 2, desculpa, essa coluna 4, ela está convidativa porque ela tem 2 zeros. Então vamos colocar o teorema de Laplace. E aí aqui eu já vou simplificar a vida entendendo o seguinte, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, o determinante aqui dessa matriz A, o determinante da matriz A será este elemento vezes o seu respectivo cofator. Que elemento é aquele? Cuidado, hein? Que elemento é aquele? Lembre-se, é primeiro linha, depois coluna. Então, aquele elemento ali está na terceira linha e quarta coluna. Então, ele é o nosso A34. Como é uma matriz A, seus elementos genéricos são os Azinhos. Então, é o A34 vezes o seu cofator, que eu deixo indicado como A maiúsculo 34. Mais esse cara aqui, que é o meu elemento A44 vezes o cofator dele, o A maiúsculo 44. E aí, vamos aqui no miudinho, passo a passo, para a coisa andar. Qual que vai ser o meu A34, cofator do meu elemento de terceira linha em quarta coluna? Esse cofator será numericamente igual a menos 1 elevado a 3 mais 4, vezes o menor complementar. O menor complementar de um elemento de terceira linha em quarta coluna. Qual que vai ser o meu menor complementar? O meu menor complementar é um determinante. Como eu vou obter esse determinante? Eu vou, na matriz A, eliminar terceira linha e quarta coluna. Eliminei terceira linha e quarta coluna. No que eu eliminei terceira linha e quarta coluna, resta para mim uma matriz que tem elementos 1, 2, 1 de primeira linha, 2, 3, 1 de segunda linha, 2, 1, 1 de terceira linha. Está aqui. Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 2, 2, 2, 3, 1. Daqui a pouco eu volto fazendo esse cálculo. Já vamos deixar montado aqui o que vai ser o cofator
do elemento de quarta linha e quarta coluna. Está aqui, ó, o cofator do elemento de quarta linha e quarta coluna é o menos 1 elevado a 4 mais 4, vezes o menor complementar desse elemento de quarta linha e quarta coluna, que nada mais é do que um determinante. É um determinante em que, na verdade, é um determinante que virá do seguinte raciocínio. Lá na minha matriz A, eu vou agora, então, eliminar a quarta linha e a quarta coluna. Elimine a quarta linha, elimine a quarta coluna. E aí, a partir desse determinante, a gente obtém o que a gente chama de menor complementar. Então, ali a gente vai ter 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, menos 3 e 2. Ok? Depois, vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. 1, 2, 2, 2, 3 e menos 3. Pronto, agora vamos fazer o cálculo aqui desses dois determinantes, que aí depois a gente volta encontrando os cofatores e, por fim, a gente vai multiplicar cada elemento por esse cofator. Mas então, antes, façamos aqui o cálculo desses determinantes. Ó, aplicando regra de Sarri, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, dá 3. Depois, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, dá 4. Mais uma diagonal, para a qual vamos manter o sinal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, está aqui, ó, 3 mais 4 mais 2. Depois, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2 dá 6. Só que aí eu tenho que trocar o sinal. Vou jogar para cá, menos 6. Depois, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E aí eu tenho que trocar o sinal. Então fica menos 1. Por fim, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Tenho que trocar o sinal. Vamos ficar então com menos 4. Ok. A que resultado chegaremos aqui? Quando você fizer ali então 3 mais 4, 3 mais 4 vai dar 7. 7 mais 2 vai dar 9. 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 1 vai dar 2. E 2 menos 4 vai acabar dando menos 2. Então, pronto. Este aqui é o chamado menor complementar do elemento de terceira linha e quarta coluna. Menos 2 é o seu menor complementar. Qual é o cofator do elemento de terceira linha e quarta coluna? O cofator vem do produto, de menos 1 elevado a 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Então, vem do produto de menos 1 elevado a 7 por menos 2. Só que menos 1 elevado a 7 dá menos 1. Como aqui é um expoente ímpar, menos 1 elevado a 7 dá menos 1. Então, fica menos 1 vezes menos 2. Com isso, o nosso cofator do elemento de terceira linha e quarta coluna, menos 1 vezes menos 2, acaba dando 2. Então, vamos precisar disso aqui. Já vou jogar aqui para frente. Estamos chegando lá. O determinante da matriz A é o meu elemento de terceira linha e quarta coluna, elemento de terceira linha e quarta coluna, que é o 1, vezes o cofator dele, que deu 2. Então, 1 vezes 2. Guarde aí esse resultado. Vamos agora voltar ao menor complementar do nosso elemento de quarta linha e quarta coluna. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Depois, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Vai mantendo o sinal desses aí. E, por fim, terceira diagonal no sentido da principal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Beleza. 6 mais 4, menos 6.
Produto dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Só que como eu tenho que trocar o sinal, vem para cá menos 6. Depois, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Como tem que trocar sinal, fica mais 3. E, por fim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Vem para cá, menos 8. Ok. 6 mais 4, menos 6, mais 3, menos 8. A gente vai ver que isso aí dá menos 7, ok? Tudo isso aqui fica igual a menos 7. Por quê? Bora lá. Primeiro, esse 6 pode cancelar com esse menos 6. Ficamos, então, com os positivos, que foram 4 mais 3, 7. Com os negativos, que foram 6 e 8, 14. 7 positivo, 14 negativo, 7 menos 14, a gente chega a menos 7, como eu tinha falado. O que é o menos 7? O menos 7 é o menor complementar para o nosso elemento de quarta linha e quarta coluna. Eu estou em busca do cofator dele. O cofator vem, então, do produto de menos 1 elevado a 4 mais 4. Menos 1 elevado a 8. Pelo menos 7. Como o expoente ali é par, menos 1 elevado a 8, menos 1 elevado a 8 vai dar 1. Então, eu fico com 1 vezes menos 7. E aí, 1 vezes menos 7 acaba dando menos 7. Tá bom? Esse menos 7 é o chamado cofator. É o cofator do elemento de quarta linha e quarta coluna. Ele é decisivo para o cálculo do determinante a partir do teorema de Laplace. Então, aqui a gente vai ter que somar o nosso elemento de quarta linha e quarta coluna, que foi 4, multiplicando o cofator dele, que foi o menos 7. 4 vezes menos 7. Então, o determinante da nossa matriz A é 1 vezes 2, que dá 2. 4 vezes menos 7 dá menos 28. 2, quando eu tiro 28, 2 menos 28, a gente chega então a menos 26. Menos 26. A resposta certa foi a letra B. Tá bom? Essa é a resolução em que, olhando para a coluna em que nós tínhamos mais zeros, a gente acaba fazendo menos cálculos de determinante de matriz de ordem 3. Mas ainda assim, é o que eu falei, né? Há que se colocar na balança, no momento de prova, a hora em que você pega para resolver uma questão como essa. Qualquer detalhezinho ali, né? Um sinalzinho no meio disso tudo aqui, um sinalzinho que você trocar, vai tudo por água abaixo. Então é uma questão que você tem que estar com um grau de concentração, é aquilo que eu estou falando, né? Assim, a gente está lidando aqui muito com continha básica, mas o seu nível de concentração tem que estar lá no alto, porque um sinalzinho aqui e a vaca vai para o brejo. Fechamos, tá bom? Fechamos esse vídeo aqui, e conforme eu tinha falado para vocês, também classifico como um dos mais importantes que a gente tem aqui nesse nosso curso de determinantes, porque foi nele que eu apresentei para vocês aí a ideia do tão importante teorema de Laplace. Veja se ficou tudo entendido. Tendo dúvidas ou dificuldades, já sabe o recado. Volte, me acompanhe novamente quantas vezes precisar. E sempre vou puxar a sua orelha, mesmo que você seja um aluno aí fã das videoaulas. Não deixe de ler, não deixe de acompanhar o que está escrito nos PDFs escritos pela equipe de exatas, porque a gente precisa que vocês saibam ler matemática.